Olá, graça e paz de Cristo Jesus sobre a sua vida. Nesse vídeo, continuaremos a leitura do capítulo 1 do Evangelho de João. Estamos quase no fim do capítulo 1. Então, assista até o final. Eu tenho certeza que vamos aprender ainda grandes lições no final desse capítulo 1. Meu nome é Rafael Assunção e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Devocionais. Jesus chama Filipe e Natanael. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51, parte 1. Versículos 43 e 44 dizem o seguinte: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Aqui nós vemos que Jesus decidiu partir para a Galiléia. Galiléia, para nós entendermos, Galiléia era como se fosse um estado. Dentro desse estado, haviam cidades que você já deve ter ouvido falar, como por exemplo, Caná, por isso que se fala Caná da Galiléia. Havia também Nazaré, havia também Cafarnaum e outras cidades. Então ficava dentro desse estado, certo? Então Jesus decidiu partir para lá. Jesus vira para Filipe e fala: Siga-me. Filipe foi, passou a seguir a Jesus. E Filipe, assim como André e como Pedro, ele era da cidade de Betsaida. Agora, por que Filipe decidiu seguir Jesus? Dá a entender que, como Filipe era da mesma cidade que André e Pedro, então, muito provavelmente, André e Pedro estiveram com Filipe e falaram com ele: olha, nós encontramos o Messias. Então, quando Jesus falou com ele, ele seguiu a Jesus. Versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Repare que Filipe, ele ainda não enxerga Jesus como o Filho de Deus. Talvez o visse como um profeta, como alguém muito importante, mas ele ainda não tem essa ótica, porque ele fala Jesus, filho de José. E ele fala isso para Natanael, que também era conhecido como Bartolomeu. Versículo 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. A cidade de Nazaré, na época de Jesus, ela era extremamente insignificante. Tinha uma população minúscula, entre 300 a 600 habitantes. Ninguém dava a mínima. Sabe aquela cidade, aquele lugar que você não dá a mínima, que é um lugar tão insignificante, um lugar que não tem nada a oferecer? Era Nazaré. Então Filipe fala: bom, Jesus de Nazaré? O Messias, eu sei que ele já não é, porque o Messias vai nascer em Belém. Então deve ser algum profeta, mas Nazaré? Como é que alguém importante pode vir de um lugar tão insignificante assim? Então, podemos aprender algumas coisinhas com esse versículo. Primeira coisa, podemos ver a humildade de Jesus. Jesus, sendo o próprio Deus, o Todo-Poderoso, se esvaziou da sua glória, veio morar aqui na terra, se fez um humano. Ele poderia muito bem morar numa cidade chique, uma cidade rica, nascer numa família cheia de dinheiro, mas não. Jesus nasceu numa família pobre. Jesus nasceu em Belém? Sim, mas ele cresceu em Nazaré.
Foi lá onde ele passou toda a sua infância, toda a sua adolescência. Ele ficou lá até os seus 30 anos. Veja quão grande humildade ele tinha por morar num lugar tão desprezado pelas pessoas. Segunda coisa que podemos aprender é que Jesus enfrentou o preconceito pela sua origem. Eu vou falar do Rio de Janeiro, né, porque eu sou carioca, mas isso pode ser em qualquer lugar do Brasil. Imagine o Messias, o Salvador, morando, por exemplo, numa favela ou num bairro extremamente pobre, carente. E aí, quando ele vai para outros lugares, quando ele vai para a cidade grande, o que acontece? Você é de onde? Ah, eu moro no bairro tal. Bairro tal? Cruz credo. Nossa. Né? Preconceito com sua origem. Jesus passou por isso. Inclusive com Natanael. Nazaré. Sério, Nazaré. Jesus passou por isso. E a terceira coisa que podemos aprender é que Filipe, ele não, foi eloquente e falou várias coisas, argumentou. Não, Natanael, porque as escrituras dizem que havia de vir o Salvador. Não, mas porque o profeta Isaías, ele profetizou. Ele não falou nada disso. Ele falou, tudo bem, só venha e veja. Examine com seus próprios olhos. Tire suas próprias conclusões. Não precisa ficar argumentando e falando várias coisas, não. Vem você mesmo. E aí tu vai tirar a tua conclusão. Se é ele mesmo ou se não é. Você com essas escrituras mesmo, então tu vai saber. Para concluir, eu quero falar para você, meu amigo. Você que não conhece a Jesus. A mesma coisa que Filipe disse, eu digo para você agora. Venha e veja. Experimente por seus próprios olhos se esse Jesus que eu falo e que tantas pessoas falam é real. Experimente, faça um teste. Fale com ele, clame a ele. Veja, prove se o que eu estou falando, se o que as pessoas falam é mentira. Experimente. Esse Jesus que eu falo, ele é real e ele vai se manifestar a você. Não é religião não, não é igreja não. É Jesus. Fale com ele. Abra o seu coração para ele. Permita que ele entre na sua vida. Esse Jesus que transformou a vida de Filipe, de André, de Natanael, de tantas pessoas na história, que transformou a minha vida. Esse Jesus, ele vai transformar a sua vida. Abra o seu coração para ele. Fale com ele. Eu tenho certeza que ele vai se manifestar para você. E assim como Filipe, ele pôde comprovar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Messias, você vai poder comprovar. Mas experimente, faça um teste. Muito obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe e te guarde.